Recebam todos a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje estamos aqui para mais um dia, para a terceira etapa de leitura do livro de Lucas. Vocês que nos acompanham aí já há alguns dias, sabem que nós estamos lendo a Bíblia Sagrada começando pelo Novo Testamento. Já lemos o livro de Mateus, o livro de Marcos, e agora estamos no livro de Lucas e assim, consequentemente, nós vamos lendo os outros livros também. Essa iniciativa, muitas pessoas têm elogiado, têm nos mandado mensagem no WhatsApp, porque às vezes ficamos atarefados durante o nosso dia todo e deixamos para ler a Bíblia simplesmente quando vamos à igreja, né? E muitos têm falado que quando estamos lendo aqui, eles se sentem motivados a ler. Tem pessoas que não sabem ler, mas falaram que estão ouvindo. Ou seja, de todo jeito está sendo válido, né? Sabemos que nós não podemos ficar presos simplesmente à oração, a uma revelação, a uma profecia, esperando Deus usar alguém para falar conosco, quando na verdade, aqui dentro da Bíblia Sagrada, todos os dias, tem palavras de vida eterna para nós. A Bíblia ela não pode ser substituída por nenhuma revelação, por nenhuma profecia, por nenhuma oração. A Bíblia, a palavra do Senhor nos diz o que? Passarão a terra e os céus. Tudo vai passar, mas essas palavras não passarão. As palavras de Jesus, elas permanecerão em nossas vidas. E eu quero convidar você que está nos acompanhando aqui agora, pegue a sua Bíblia, chame a sua família, pegue a sua Bíblia, vamos ler juntos, vamos dar continuidade. Já lemos aí do 1 ao 5, do 6 ao 9 do livro de Lucas, e agora nós iremos ler a partir do capítulo 10. Pegue a sua Bíblia, deixe o seu like, aproveite, já deixe o seu like aqui embaixo, compartilhe no grupo da sua igreja, no grupo da sua família. Pegou a Bíblia já? Você já está com a Bíblia na mão? Vamos então ler a palavra de Deus. Tire esse tempo para você meditar na palavra do Senhor conosco. Vamos ler Lucas, capítulo 10, a partir do verso 1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em toda e qualquer casa, onde entrar, dizeis primeiro: paz seja convosco, ou paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois é digno o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que de vossa cidade nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso, já é chegado o reino de Deus a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Coroazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vos foram feitas, já há muito, assentadas em saco de pano grosseiro em cinza, teriam se arrependido.
Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até os céus? Até ao inferno serás abatida. Quem vos ouve, a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita, a vós, a mim me rejeita. E a quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitaram. E disse-lhes: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitem aos espíritos, alegrai-vos antes, porque está o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e aos inteligentes, e as revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Vamos ler agora, continuando o capítulo 10, a partir do versículo 25, a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhes disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a sua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes: Respondeste bem, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre uma cavalgadura, levou-o para a sua estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo demais que gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Capítulo 10, versículo 39, Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Agora vamos ler o capítulo 11, a partir do versículo 1. Capítulo 11 do livro de Lucas, versículo 1.
E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhes disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Versículo 5 do capítulo 11 de Lucas. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhes. E ele, respondendo-lhes de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-nos por seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abre-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Vamos ler agora Lucas 11, a partir do versículo 14. E estava ele expulsando o demônio, qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E também, se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, achando-a varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que te mamastes. Mas ele disse: antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Vamos agora ler, continuando o capítulo 11, a partir do versículo 29. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas.
Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para essa geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui este quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui este que é maior do que Jonas. Vamos agora ler versículo 33 do capítulo 11. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os entrem e vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o seu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Versículo 37 do capítulo 11 de Lucas. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não lavava antes do jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior não fez também o interior? Dai antes esmola aos que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse: Mestre, quando dizeis isso, também nos afronta a nós. E ele lhes disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmo nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós, que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais o mataram. Bem testificai, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles o mataram, e vós edificai os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão a outros, para que dessa geração seja requerido o sangue de todos os profetas que, desde a fundação do mundo, foi derramado. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido dessa geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes o que entravam. E dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Vamos ler agora o capítulo 12 do livro de Lucas. Capítulo 12, versículo 1 a seguir. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido.
Porquanto tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Versículo 4 do capítulo 12 a seguir. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendam 5 passarinhos por 2 centis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho de Deus lhe será perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe serás perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Vamos ler agora o versículo 13 do capítulo 12. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz-me ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhes disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E lhes disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque da vida de qualquer não consiste na abundância que possui. E propôs-lhes uma palavra, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, bebe, come e folga. Mas Deus lhes disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Vamos ler agora o versículo 22 a seguir do capítulo 12. A solicitude pela nossa vida. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, que não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que já haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabem, aonde não chega o ladrão e a traça não rói. Porque
Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Capítulo 12, versículo 35 a seguir, a parábola do servo vigilante. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e seja vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo, possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dize essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para dar-lhe tempo à ação? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará uma parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muito açoites. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Capítulo 12, versículo 49. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já estás aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer a paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, e a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura-te livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro centil. Vamos ler agora o livro de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 1. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidai vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé,
e os matou. Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se vós não arrependeres, todos de igual modo perecereis. Versículo 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. E não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, pois a mandarás cortar. Versículo 10 do capítulo 13. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Neste, pois, vinde para serdes curado, e não nos dias de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo alegrava por estas coisas gloriosas que eram feitas por ele. Capítulo 13 de Lucas, versículo 18 agora. E dizia: a quem é semelhante o reino de Deus? E a quem compararei? É semelhante ao grão de mostarda, que o homem, tomando, lançou na sua horta, e cresceu e se fez grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas ruas. Ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dente, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que os derradeiros há que serão os primeiros, e os primeiros há que serão os derradeiros. Versículo 31 do capítulo 13. E naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu Jesus: ide, dizei àquela raposa: eis que eu expulso os demônios e efetuo curas. Hoje e amanhã e no 3º dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte, para que não se suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes? Eis que a vossa casa se vos deixar deserta, em verdade vos digo que não me verei até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Agora vamos ler o último capítulo dessa etapa
o capítulo 14 do livro de Lucas. 14, primeiro de Lucas, a cura de um hidrópico. Aconteceu no sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando, e estava ali diante dele um certo hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o curou e despediu, e disse: qual será de vós que, caindo-lhe num poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não o tire? E nada lhe podiam replicar sobre isso. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dize-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou a ti, ele te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas que tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado a assentar-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto a qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que tinha convidado: quando deres o jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não te suceda também que te tormentem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Vamos ler agora o versículo 15 a seguir do capítulo 14. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhes disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E na hora da ceia mandou os seus servos dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a um começaram a escusar-se. Disseram-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outros disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outros disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, indignado, versículo 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazei aqui os pobres e aleijados e os mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Versículo 26 a seguir. Aliás, versículo 25 a seguir do capítulo 14. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se lhe disse: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, e a mãe, e a mulher, e os filhos, e os irmãos, ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, não a podendo acabar, todos os que a viram a começar a escarnecer dele? Dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe,
manda embaixadores e pede condições de paz. Ainda pois que qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, como se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos ler o capítulo 15 do livro de Lucas agora. As parábolas das ovelhas perdidas e das dracmas perdidas. Capítulo 15 do livro de Lucas. E chegando-se ele todos os publicanos e pescadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E eles lhe pôs essa parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo umas delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros e cheio de júbilo, e chegando à sua casa convoca os amigos, vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e a busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 11 do capítulo 15. É tão bom, irmãos, porque a gente ia ler só até o capítulo 14. Mas sabe quando você vai lendo e você vai sentindo mais vontade de ler? É isso que eu estou sentindo aqui. Por muito tempo eu não lia a Bíblia Sagrada com esse tempo, eu não tirava esse tempo para ler. Mas tirando esses tempos agora para ler, é tão bom porque nós sentimos o Senhor falando conosco e nós começamos a entender o segredo de Deus para a nossa vida. Nós começamos a entender o que Deus tem para nós. Então vamos lá. Versículo 11 do capítulo 15 do livro de Lucas. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pão-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Porque este é meu filho, estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhes disse: Veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos.
Vindo, porém, este, teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes um bezerro cevado. E ele lhes disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Graças a Deus. Vamos fazer um minuto de oração, agradecendo a Deus, porque conseguimos ler aí mais um trecho do livro de Lucas, e muito em breve nós iremos terminar, né? Lemos aí do capítulo 10 ao capítulo 15, né? 5 capítulos aí, e agora falta poucos capítulos, né? Lucas tem aí 26, se não me engano, 24 capítulos. Agora falta pouquinho para a gente terminar o livro de Lucas. Um minuto de oração. Senhor nosso Deus, poderoso e eterno Pai, te damos graças por este momento, por essa oportunidade de estarmos aqui meditando nas tuas santas escrituras, na palavra de Deus. Obrigado, Senhor, porque esta palavra tem nos alimentado. E eu peço a Ti que esta palavra, Senhor, seja cura para os enfermos. Traga, Senhor, saúde a essas pessoas que talvez estão enfermas. Pelo poder desta palavra que hoje nós lemos aqui, eu repreendo toda enfermidade, toda opressão, todo mal que está, Senhor, na vida desta pessoa. Nós repreendemos todo o mal pelo poder desta palavra, no poder do Teu nome, Jesus. Alcança esse lar, alcança essa vida, alcança esta pessoa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Você que tem nos acompanhado, tem estado conosco aqui no canal, meditando na palavra de Deus, orando conosco no nosso outro canal, peço a você, por gentileza, deixe o seu like, compartilha, curta, divulgue no grupo da sua igreja, chame os seus amigos aí, da sua célula, da sua igreja, para juntos termos esse momento de leitura. Que Deus abençoe a sua vida, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, no próximo vídeo, onde estaremos aí lendo mais uma etapa do livro de Lucas. Fiquem todos na paz de Jesus.